Olá pessoal, tudo bem? Estou gravando esse vídeo com o objetivo de passar algumas orientações básicas, para reforçar, sobre a utilização do roteiro de observação e sobre o modelo de relatório da observação da prática docente da nossa unidade curricular. Os roteiros de observação, vocês utilizarão eles então para registrar todas as informações ou todas as percepções que vocês tiveram dentro do contexto escolar e dentro da sala de aula, porque isso são elementos fundamentais para que vocês possam refletir aí então sobre o contexto educacional e realmente sobre as práticas docentes, em sala de aula. Então, dentro do roteiro, ele está dividido em dois grandes grupos. O roteiro que trata sobre a observação do espaço escolar, então vocês deverão considerar esses elementos que estão contidos nele para que vocês registrem as suas observações. Então nós teremos que trazer aqui dados de identificação da instituição, principalmente os cursos técnicos que ela oferece. Outro elemento que nós temos que considerar no espaço escolar é quanto aos fins e aos objetivos da escola, sobre a questão da concepção de educação dela, sobre as metodologias de ensino que a escola adota, a relação dela com a comunidade. Então, uma série de elementos aqui que vocês devem buscar observar. E outro elemento bastante relevante é a observação do espaço físico. Porque o espaço físico, a infraestrutura, como a escola está organizada, ela diz muito sobre aqueles sujeitos, sobre aqueles atores que vocês estarão observando. Alunos, professores e todo esse contexto dentro da escola. Ok? Então, a questão da estrutura física, se existem espaços adequados, que favorecem a relação e a interação entre alunos e professores, das mais variados espaços e mais variados contextos do aspecto físico, desse espaço que vocês estão observando. Então é muito importante vocês considerarem esses elementos aqui na observação de vocês. Então o segundo grupo do nosso roteiro, ele se refere à observação na sala de aula, que está relacionada muito então a observação da prática docente. Lembrando que essa observação na sala de aula, ela deve ser realizada e contextualizada dentro do ensino técnico, dentro de uma unidade curricular que seja desenvolvida em um curso técnico. E aí, dentro da observação da prática docente em sala de aula, nós devemos considerar aqui, sobre a questão do planejamento, sobre a organização do planejamento do professor. Como que o professor realiza seu planejamento pedagógico? Se ele realiza ou não, dentro da sua unidade curricular. Um aspecto bastante relevante é que vocês busquem registrar aqui o nome completo do docente, da qual vocês estão observando a unidade curricular e a formação dele. Isso é um aspecto bastante importante aqui que a gente precisa registrar no nosso relatório. Outro aspecto que nós devemos considerar dentro da sala de aula são referentes aos objetivos da aula. A aula desenvolvida pelo professor, cada aula ela tem um objetivo, e esses objetivos são perseguidos pelo professor, então são elementos que a gente deve considerar também. Outro aspecto, sobre a aula propriamente dita. Então, o que a gente deve observar dentro do contexto de sala de aula? Por exemplo, se o professor age de modo seguro, se ele realmente proporciona um clima agradável para a aula, para que os alunos se sintam à vontade para participar, como que é contextualizada a aula dele? Existe uma associação entre os conhecimentos, os conteúdos que ele está compartilhando com os alunos, com a realidade profissional deles? Como que o professor propõe as suas atividades? Ele propõe atividades práticas que aproximem o aluno da sua realidade profissional ou da realidade do mundo do trabalho, no qual ele vai estar atuando? Como que ele trabalha e desenvolve as suas aulas? Existe uma articulação entre uma aula e outra? Então esses são elementos aí que nós devemos considerar dentro do contexto de sala de aula. Outro aspecto é sobre os conteúdos de ensino. Se o professor ele segue, por exemplo, a ementa da disciplina na qual ele trabalha, ou que tipo de atividades de aprendizagem teóricas e práticas ele desenvolve na sua prática docente ao longo da unidade curricular que você vai estar observando. Os recursos de ensino que o professor utiliza. O professor se utiliza de recursos de ensino na disciplina, ele utiliza experiências, passeios, aulas práticas ou experimentos, para que seja desenvolvido os conhecimentos, as habilidades, as competências nos alunos dentro da sala de aula. Como que o professor trabalha a dinâmica das suas aulas? O professor utiliza algum outro elemento para que ele possa dar a sua aula?
algum outro tipo de recurso, então a gente precisa levar também em conta esses aspectos. Outra situação muito relevante, o relacionamento entre professor e aluno. Como que se dá esse relacionamento entre professor e aluno? Porque como se dá essa interação, vai se mostrar também no quanto a aprendizagem ou o desenvolvimento das habilidades e competências dos alunos são enriquecidas. Então isso é muito importante, observar como que se dá essa relação do professor com os seus alunos. Então como que o professor se relaciona com eles? Como mantém a disciplina, a ordem, a conduta comportamental dos alunos dentro da sala de aula? O professor exerce a autoridade, os alunos interagem na aula, como que isso acontece? Então isso é um outro aspecto bastante relevante que nós precisamos observar. E outro aspecto relevante que a gente deve considerar aí para fechar então o nosso bloco de observações dentro da sala de aula é sobre a avaliação do rendimento dos alunos. Como que o professor faz a avaliação? O que ele leva em consideração para avaliar? Ele avalia somente por meio de atividades relacionadas ao conteúdo? Ou ele também trabalha e faz avaliações relacionadas às atividades práticas, ao desenvolvimento das habilidades e as competências dos alunos, avaliando esses aspectos, né, nas atividades práticas ou nos experimentos que ele realiza ao longo da sua unidade curricular. Então, esses são elementos que nós devemos buscar observar para a observação em sala de aula. Então, é muito importante que para a construção do relatório de observação da prática docente, que vocês registrem todas as observações, tendo como base esses roteiros. A partir disso, vocês terão recursos para quê? Para que nós consigamos desenvolver o relatório de observação, né, da prática docente. Lembrando aqui, esse relatório, ele é um relatório bastante básico, que visa o quê? Que vocês apresentem uma descrição daquilo que foi observado no contexto de sala de aula. Ou seja, tudo que vocês registraram, ele servirá como recurso para que vocês façam um relato de vocês. E à medida que vocês fazem esse relato, que vocês analisem, né, o que vocês observaram de forma reflexiva e crítica. Né, como que vocês percebem isso? E também possam fazer uma relação do que vocês observaram com as teorias educacionais que vocês desenvolveram ao longo do curso e que vocês viram até aqui. Então é muito importante que, à medida que vocês desenvolvem o relato de vocês, do que vocês observaram, que vocês também utilizem-se de artigos, de referências que possam dar suporte e ajudar a justificar aquilo que vocês observaram ou a opinião de vocês, para enriquecer cada vez mais, né, esse relatório de observação que vocês estarão desenvolvendo. Então, o nosso relatório de observação da prática docente, ele está dividido aqui, de forma básica, né, em introdução, onde aqui nós temos as informações necessárias que vocês devem buscar registrar para a apresentação, né, e a reflexão inicial do relatório. Parte-se, então, para a seção 2, que é a questão de uma caracterização da instituição, que está muito relacionado aí à observação, né, do contexto escolar. Ali naquela observação vocês já conseguem aí trazer várias informações e vários aspectos que foram observados da instituição. Depois disso, nós avançamos aí para o item 3, que é o relato da observação propriamente dita. Aí vocês podem levar em conta outros aspectos que vocês observaram dentro do contexto escolar, dentro do próprio curso técnico, e aí, mais adiante, que vocês consigam relatar principalmente a observação da prática docente dentro da sala de aula. Então, nessa sessão, nós temos aqui algumas orientações, né, de como que vocês devem proceder e refletir para que vocês façam aí, então, essa construção, esse relato, da maneira mais simples possível, mas que ele tenha um embasamento e que ele realmente gere um sentido no que ou do que vocês observaram aí ao longo da nossa unidade curricular. E, por fim, as considerações finais, né, que nós temos aqui os pontos necessários que vocês devem buscar levar em consideração aí quando vocês estiverem fazendo o encerramento e os apontamentos finais do relatório. Lembrando, né, que todas as referências bibliográficas, tudo que for citado no texto, vocês devem registrar aí conforme as normas da ABNT, citações e referências bibliográficas. E aqui, nos anexos, vocês podem adicionar aqui a própria ementa do curso, fotos, alguma foto, algum registro que vocês
fizeram, da aula que vocês estão observando, da própria instituição, como suporte, né, para enriquecer ainda mais o material de vocês. Então, lembre-se que, né, para o desenvolvimento do relatório, utilizem esse modelo, que ele vai ser o norteador, então, e vai ser o padrão da nossa unidade curricular. Tá? Então, eu acho que essa era a orientação que eu queria trazer, orientação geral que eu queria trazer para vocês. Dúvidas e demais demandas, vocês podem estar me enviando por e-mail, por mensagem, por sistema de mensagem ou pelo fórum de dúvidas, que eu estarei aí acompanhando vocês constantemente nesse período de realização da nossa unidade curricular. Ok? Agradeço e bom estudo a todos.